Você já se perguntou por que Deus simplesmente não acaba logo com Satanás? Afinal, seria tão mais fácil, não é? Menos dor, menos sofrimento, menos tentações. Mas aqui vai uma verdade que pode soar contraintuitiva. A existência do diabo é parte de um plano maior. Um plano que talvez você ainda não tenha entendido completamente. Parece loucura pensar que o mal, de alguma forma, tem um propósito. Mas e se eu te dissesse que tudo isso está relacionado ao seu livre-arbítrio, à justiça divina e até ao destino da humanidade? Hoje, você vai descobrir por que Deus escolheu permitir que Satanás continue existindo, mesmo tendo todo o poder para destruí-lo. Prepare-se para abrir sua mente e enxergar essa questão sob uma luz completamente nova. Será que há algo que você está ignorando sobre o papel do diabo no plano divino? E mais, como isso impacta diretamente sua vida e as decisões que você toma todos os dias? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar a forma como você vê sua fé e sua jornada espiritual. Há algo profundamente intrigante na ideia de uma queda que nunca termina. O nome Satanás já carrega o peso de um adversário eterno, alguém que se posiciona contra o propósito divino. Essa queda contínua é como uma espiral de destruição que começou com o orgulho e se alimenta de rebeldia. Pense nisso como uma chama que consome sem nunca apagar. Você já reparou como o orgulho pode corroer uma relação ou destruir uma oportunidade? É algo que afeta não só seres espirituais, mas a humanidade também. O processo de degradação de Satanás é um lembrete gritante do poder destrutivo do orgulho. O que começou como uma posição elevada, cheia de glória, rapidamente se transformou em um exemplo de ruína. Esse mesmo padrão pode ser visto em nossas próprias vidas quando deixamos o ego nos guiar. Já ouviu falar de alguém que perdeu tudo por achar que sabia mais que todos? É o tipo de erro que até os anjos cometem. E por que essa queda parece nunca ter fim? Satanás escolheu resistir continuamente à graça e ao plano de Deus, o que o coloca em uma queda sem retorno. Essa resistência, porém, não ocorre no vazio. Há uma história mais ampla, um contexto celestial que envolve não apenas Satanás, mas toda a criação. E isso nos leva ao que estava antes. Como ele passou de anjo brilhante a inimigo mortal. Antes de ser conhecido como Satanás, ele era Lúcifer, um nome que significa portador de luz. Imagine isso. Um anjo de alta patente, radiante e privilegiado, criado para refletir a glória de Deus. Sua beleza e posição eram inigualáveis, mas foi exatamente esse destaque que plantou a semente da arrogância. É como alguém que alcança o auge do sucesso e, de repente, esquece suas origens. O desejo de ser igual a Deus transformou luz em trevas, um caminho sem volta. Lúcifer não foi criado como vilão, mas como um símbolo do que há de mais sublime. Ele se rebelou porque não aceitou sua posição abaixo de Deus. Quem nunca viu isso na prática? Um funcionário que deseja o lugar do chefe, um amigo que não suporta o sucesso do outro. A história de Lúcifer é a mesma que vemos repetida em tantos contextos. Quando o desejo de poder supera a gratidão, as consequências são inevitáveis. A rebelião de Lúcifer foi tão impactante que abalou os céus. Mas Deus, em sua justiça, não podia ignorar tal afronta. Assim, Lúcifer foi expulso do paraíso. E isso não foi uma mera queda simbólica, foi o início de uma transformação que mudaria a história da criação. Esse momento nos deixa a pergunta: o que exatamente aconteceu para que o céu se tornasse um campo de batalha? Imagine o céu, normalmente um lugar de paz e harmonia, sendo transformado em um campo de batalha. Foi exatamente isso que aconteceu quando Lúcifer e seus seguidores se levantaram contra Deus. O arcanjo Miguel, liderando as hostes celestiais, enfrentou o exército de Satanás numa batalha feroz.
Não é uma cena que remete apenas à espiritualidade, mas também a histórias épicas que tanto admiramos. Essa guerra celestial nos lembra que até os lugares mais sublimes não estão imunes ao conflito quando a rebeldia surge. Essa batalha, narrada em Apocalipse, foi muito mais do que uma disputa de forças. Foi um choque de valores. De um lado, a submissão à vontade de Deus. Do outro, o desejo insaciável de autonomia de Satanás. No fim, Satanás e seus anjos caídos foram derrotados e expulsos do céu. É curioso pensar que, enquanto a humanidade enfrenta lutas internas, uma batalha de proporções cósmicas já havia acontecido antes mesmo de nossa existência. Agora, pense no impacto dessa expulsão. Satanás e seus seguidores não desapareceram. Eles foram lançados à terra, trazendo com eles o desejo de corromper o plano divino. E isso nos leva a um questionamento instigante. Por que esses seres continuam a existir? Por que Deus, que poderia eliminá-los de imediato, escolheu não fazê-lo? A primeira coisa que precisamos entender é que Satanás, assim como seus anjos caídos, foi criado como um ser espiritual. Diferente dos humanos, ele não está sujeito à mortalidade física. Deus, em sua sabedoria, criou seres que transcendem o conceito de vida e morte como conhecemos. Já pensou em como a existência de algo aparentemente indestrutível pode ser ao mesmo tempo fascinante e desafiadora? Isso faz parte de um plano maior, um que vai além do que conseguimos enxergar em nossa perspectiva limitada. A existência de Satanás não é um erro ou algo fora de controle. Pelo contrário, sua presença é permitida por Deus para um propósito específico: testar a fé e o livre-arbítrio da humanidade. Sem a possibilidade de escolha, o que seria da liberdade? Seria como um jogo onde já sabemos o resultado. Não haveria mérito nem crescimento. Aqui, podemos refletir sobre nossas próprias decisões diárias. Como reagimos às tentações e desafios. Cada escolha molda o caminho que seguimos. Mas por que Deus simplesmente não o elimina, já que tem o poder para isso? A resposta reside na justiça divina. Eliminar Satanás seria contradizer o próprio conceito de livre-arbítrio, uma das maiores dádivas de Deus para a humanidade. Essa tensão nos leva a pensar em nosso papel nesse conflito cósmico. Afinal, como podemos resistir e triunfar em meio a essa dinâmica? E qual o papel do nosso livre-arbítrio em tudo isso? O livre-arbítrio é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade. Ele nos permite escolher entre o bem e o mal, entre seguir os caminhos divinos ou nos desviar. Mas você já parou para pensar no peso dessa liberdade? Sem Satanás para nos tentar, não haveria verdadeira escolha. Seríamos como robôs programados para fazer o bem sem mérito ou autenticidade. Deus, em sua justiça, permite a existência do mal para que possamos demonstrar nosso caráter por meio das escolhas. Eliminar Satanás poderia parecer uma solução rápida, mas isso enfraqueceria o princípio da justiça divina. Imagine um juiz que simplesmente eliminasse todas as tentações ou dificuldades para garantir que ninguém errasse. Seria justo? O propósito maior está em permitir que cada um mostre quem realmente é, por meio das ações e decisões. E não é assim na vida cotidiana também? Quem nunca enfrentou um dilema moral ou teve que escolher entre seguir seus valores ou ceder à pressão? Essa dinâmica também reflete o amor de Deus por sua criação. Ele quer que sejamos autênticos em nossa devoção, que escolhamos amá-lo e segui-lo livremente. Sem esse livre-arbítrio, o amor não seria genuíno. Mas, ao mesmo tempo, isso nos coloca em uma posição de responsabilidade. O que fazemos com nossa liberdade? E mais importante, como lidamos com a constante presença da tentação que Satanás representa? Por mais paradoxal que pareça,
Satanás desempenhou um papel crucial no plano de redenção da humanidade. Foi ele quem tentou Jesus no deserto, oferecendo riquezas e poder em troca de submissão. Essa tentativa, apesar de fracassada, revelou algo importante. A vitória de Cristo sobre o tentador reafirmou sua autoridade divina e preparou o caminho para a salvação. É como enfrentar um desafio que fortalece no fim quem você realmente é. Às vezes, até mesmo as adversidades que enfrentamos na vida têm um propósito oculto. Além disso, Satanás teve participação no evento mais significativo da história cristã, a crucificação de Jesus. Ele influenciou Judas a trair o Salvador, mas, ironicamente, essa traição cumpriu o plano de Deus. Pense nisso como uma estratégia que parecia estar a favor do inimigo, mas acabou se voltando contra ele. Quantas vezes algo em nossa vida que parecia uma derrota se transformou em uma vitória maior? Talvez seja nisso que devamos focar quando enfrentamos provações. Esse papel de Satanás não justifica suas ações, mas demonstra como Deus usa até mesmo o mal para alcançar um bem maior. Isso nos leva a refletir. Como as tentações e dificuldades podem ser vistas como oportunidades de crescimento? Afinal, se o próprio sacrifício de Cristo foi moldado por essas circunstâncias, o que isso nos ensina sobre nosso propósito em meio às adversidades? Agora que você conhece essa história tão profunda e cheia de significado, o que você vai fazer com esse conhecimento? É aqui que tudo começa. Será que você está usando o livre-arbítrio para fazer escolhas alinhadas com os propósitos de Deus? Ou está deixando as tentações te desviar do caminho? Lembre-se, até nas adversidades existe um propósito maior, e a sua vida é parte de um plano divino. Como você pode começar a se posicionar contra tudo aquilo que tenta te afastar desse propósito? Pense bem, se até os desafios impostos por Satanás têm um propósito no plano de Deus, como você pode transformar suas próprias dificuldades em degraus para crescer? Pare e reflita. Quem você quer ser daqui para frente? E mais importante, como suas escolhas hoje podem impactar a eternidade? Me conta aqui nos comentários, porque quero saber sua opinião e sua experiência. Sua voz importa. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continua recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé, expandir seu entendimento e te ajudar a crescer espiritualmente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Vamos juntos nessa jornada.